tudo isso incomoda, né? E ao deputado Marco Prisco, né, nessa hora do dia, cedinho aqui com a gente para conversar com o povo. Nesse momento, Prisco, mais de 80 municípios acompanhando o programa Primeira Mão através da rádio Ouro Negro FM 100,5. Esse programa que é retransmitido pela Rádio Web 2 de Julho para todo mundo no YouTube, Facebook, Rádiosnet e outros canais aí que a gente até esquece de falar. Bom dia, Marco Prisco. Bom dia, Chico. Bom dia, Luciana. Bom dia, José Gomes. E nosso amigo Caio Pimenta. Eu que agradeço o espaço sempre democrático, sempre que eu vou a Alagoinhas, faço questão de estar aqui na Rádio Ouro Negro, no programa Primeira Mão, né, e parabenizar a todos vocês. Quero mandar um abraço aqui ao povo da minha cidade. Eu nasci aqui, vizinho a Alagoinhas. Eu nasci em Catu, Bahia. É a minha cidade do coração. Não poderia deixar de mandar um abraço para todos os catuenses. Mas, Prisco, a gente até comentava aqui em off, e a gente já vem falando isso durante a semana, dos outdoors que têm sido colocados por você e pelo deputado Alden. Né? Vai ser a dobradinha, eu acho, da eleição, né? Estadual e federal. Dobradinha aí, estadual e federal. Falando sobre a questão da segurança pública, o número de homicídios na Bahia, né? Você, no outdoor, inclusive, fala da Bahia campeã de homicídios. Por que nós chegamos a esse ponto, hein? O que é que aconteceu, soldado Prisco, com essa situação da segurança pública que a sensação é de piora? Infelizmente, a sensação é de piora. A gente tem colocado, nós colocamos 35 placas dessas em várias cidades na Bahia. Infelizmente, na capital, a gente não pôde colocar porque o governo lá, né, cala toda a imprensa, todos os programas de rádio, e a gente não pode colocar a verdade, os números reais. E ali são dados da SSP. Né? A gente sabe que a SSP subnotifica. A realidade é muito pior do que aquilo ali. Então a gente não vai continuar esse trabalho, mesmo com toda a perseguição, tentando calar a nossa voz, tanto a minha como a do capitão Aldo, a gente vai continuar com esse trabalho de mostrar a realidade. Aqui em Alagoinha nós colocamos 16 placas daquela. Então, assim, a realidade está aí porque o governo não prioriza segurança pública, não dá atenção devida à segurança pública. Tivemos aqui ontem rodando a cidade para ver a quantidade de efetivo que estava na rua, muito pouco. Não por culpa do comandante do batalhão, não por culpa dos policiais locais, por falta de efetivo mesmo. Nós temos hoje uma carência na Bahia, não é só Alagoinhas e região, de 20 mil homens. Então o governo não se preocupa com segurança pública. A realidade é que está aí. A Bahia ostentando esses números, não é de agora não. A Bahia ostenta esses números há 10 anos. Então isso é uma vergonha, é uma tristeza. Na verdade é uma calamidade pública. Um verdadeiro genocídio com o povo baiano. Tantas vidas que se perderam por causa da violência. Ô Prisco, você participou praticamente de todas as greves, pelo menos de 99 para cá, né? Aquela greve do governo César Borges, depois teve as greves nos governos do PT. Quer dizer, a questão da segurança pública já era um problema já naquela época, né? Ali no início dos anos 2000 e tal. Qual é a diferença daquela época para hoje? Hoje está pior que aquela época? Você que tem aí uma comparação, né, do que era a polícia militar ali nos anos 2000, anos 90 e hoje. E a segurança pública na Bahia, o que é que mudou de lá para cá? Olha, tudo que mudou foi fruto de luta. Nada foi nos dado, tudo foi conquistado. Naquela época não era boa, tanto que a gente fez luta naquela época. E criamos uma expectativa que poderia melhorar. Mas infelizmente piorou. Verdade é essa. A realidade hoje está muito pior do que naquela época. Então, assim, e todas as conquistas foram na base da luta, da batalha nossa. Os movimentos reivindicatórios, que são as greves, nunca foi uma luta corporativista. Foi uma luta pensando no povo da Bahia. E a resposta está aí. Os números da violência estão aí. Salvador, você tem uma média de homicídio por final de semana de 30 homicídios, 35. Já chegou a 43 apenas no final de semana. Os bairros lá hoje estão dominados pela criminalidade. São eles que determinam o que funciona, o que não funciona. Os comerciantes têm que pagar pedágio para o tráfico. Então isso não acontecia no passado. Então a tendência só veio piorar. Enquanto a população na Bahia triplicou, cresceu, né, a segurança pública ela diminuiu em 3 vezes. Você ter hoje, quando eu entrei na Polícia Militar, em 1997, nós tínhamos 29 mil homens. Em 2022, nós temos 29 mil homens. Então, a mudança... a população cresce, mas o efetivo... Nenhum cresce. Não acompanha. Inclusive, estão aqui me informando, um policial militar, depois para não ser identificado, que em Alagoinhas tem um policial para cada 16 mil habitantes. É verdade. É verdade. A gente esteve ontem rodando aí, rodei a cidade aí, e praticamente a gente não viu viatura. A culpa do policial ou do comandante? Não. Aliás, eles são heróis.
Porque se Alagoinhas ainda tem uma sensação de segurança, agradeço aos profissionais que estão na rua do dia a dia, dedicando a sua vida pelo próximo. Porque se fosse por vontade do governo, a situação estaria muito pior. Bom, Prisco, está mudando um pouquinho de assunto, essa questão de segurança pública a gente sempre trata com você, mas a Assembleia está tratando algumas questões, inclusive o governo tem dificuldade já, talvez por causa dessa indefinição aí da chapa governista, mas os projetos relativos à Embasa não estão passando na Assembleia. O que é que está acontecendo? Já está tendo problema de articulação lá o governo? Qual é o problema dos projetos relacionados à Embasa? Olha, o governo ele nega, mas tenta abrir capital e privatizar a Embasa, né? E aí lá, ele tem maioria, aliás, tinha maioria esmagadora, hoje já não tem mais. Na Assembleia Legislativa eram 43 que o governo tinha na sua base, contra 18 da oposição, e já tenta voltar esse projeto há um mês. São 4 sessões que já derrubaram. Verdade. Inclusive, quem derrubou foram os próprios deputados da bancada do governo. O descontentamento com o governo era geral. Depois dessa última lambança que eles fizeram aí, que não sabe quem é que vai ser candidato, aliás, quem fosse perderia a eleição, o fato é isso. Mas agora ninguém quer segurar a bucha de canhão, porque eles estão afundando. Graças a Deus, a Bahia está perto de se livrar disso aí. Então, na Assembleia está tendo uma dificuldade enorme. Vários deputados, inclusive, já subiram lá no plenário e criticaram abertamente o governo. Pena que está acontecendo agora, no final do ano. Deveria fazer isso, porque, como você falou aqui da Câmara de Vereadores, a mesma coisa eu falo da Assembleia. O parlamentar, o poder legislativo, foi eleito pelo povo. E tem que fazer a vontade do povo. Não a vontade de prefeito A, prefeito B, governo A, governo B, o partido A, o partido B. Você tem que ser livre e independente. É assim que a gente faz a política desde que a gente foi eleito. E lá na Assembleia não é diferente. Mas pelo menos agora a gente está vendo que o barco está afundando. E aí ninguém quer ser o último do barco. Então o negócio está feio para o governo. Bom, a gente tem o Gomes e o Chico, estão em home office, mas estão com a gente. Daqui a pouquinho eu vou passar para lá. Mas antes eu queria só perguntar, Prisco, como é que vai ficar você politicamente nessas eleições? Porque a gente recebeu aqui o Marcelo Nilo na quarta-feira. O Marcelo Nilo disse que já saiu do governo Rui Costa, já conversou com a Semineto, está com a Semineto. Você para mim não parece muito claro. Eu queria saber de você como é essa questão, essa sua relação com o Bolsonaro e também com a Semineto, que a Semineto disse que não é Bolsonaro. Então tá essa confusão toda. Afinal, o Prisco como é que se posiciona nesse jogo político aqui no estado da Bahia? Olha, eu sempre tive coerência política de seguir aqueles princípios. Eu estive com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro antes da eleição. Eu já conheço o Bolsonaro há 18 anos, já que sempre caminhei com ele. E vou continuar com o Bolsonaro por acreditar que ele é o melhor para o Brasil. E na Bahia nós estaremos com a Semineto, por entender que é o melhor para a Bahia, é quem tem musculatura real no momento para derrubar o PT, para tirar o PT do poder. Você não faz uma campanha num estado com a dimensão de 417 municípios em cima da hora. A Semineto já está caminhando há 1 ano e meio aí, todos os estados da Bahia, visitando todas as cidades. Já tem uma chapa mais do que completa, inclusive entrando novos partidos. É uma aliança de mais de 12 partidos. Então, e agora ele está vendo afundar de vez o projeto do governo. Quem está do lado de lá, já não quer mais ficar lá. Então, cada vez mais se caracteriza a vitória da Semineto e uma mudança na Bahia. Tirar esse partido das trevas que está aí há 16 anos, tratando o povo baiano do jeito que está. Então, em Brasília, vou caminhar com o presidente, como caminhei na eleição passada e venho caminhando com ele. E aqui na Bahia nós vamos com a Semineto, para mudar essa realidade. E a relação com o João Roma? Porque muitas pessoas que apoiam a Semineto realmente têm uma afinidade maior com o campo da direita, com o campo do Bolsonaro. Mas os jornais colocam aí que o ACM Neto tem a intenção de incentivar o voto Lula-Neto, o PT com ele, e aí se afasta dos presidenciáveis. Mas há uma pressão dentro do grupo para que o ACM Neto vá em apoio ao Bolsonaro, faça palanque para o Bolsonaro aqui na Bahia? Olha, eu nunca vi, desde que eu estou com a ACM Neto, ele colocar o voto Lula-Neto. Lógico que esse fake aí tem sido propagado, mas essa verdade não existe. A gente, inclusive, tive com a ACM Neto tem praticamente 4 dias, a gente tem acesso livre a ele, e não existe essa questão de apoiar Lula. Inclusive, o único que ele tem declarado aqui na Bahia é que ele não vota, não vai apoiar, não tem acordo. Ele tem dito que não quer nacionalizar a eleição, já que o rol de partidos que está apoiando ele aqui são partidos muito grandes, e vários partidos, e vários têm candidatos a presidente. E aí os partidos que estão com Neto devem ter aí uns 8 candidatos a presidente. Então ele não quer nacionalizar a eleição. Pelo menos agora, no momento, é o que ele tem falado para a gente, que ele não vai nacionalizar a eleição. No segundo turno, com fé em Deus, a gente vai ganhar no primeiro turno aqui na Bahia, e está se polarizando aí essa eleição para presidente Lula, Bolsonaro no segundo turno. Eu não tenho dúvida nenhuma que Neto vai apoiar Bolsonaro e vai caminhar. E quem vota em Neto hoje na Bahia, vota em Bolsonaro.
Quem vota em Neto não vai votar no PT aqui de jeito nenhum. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Nem o PT vota em Assemineto. Nem o PT vota em Assemineto. Isso aí é fato. Eu estou na Assembleia, eu vejo como é que é a guerra lá dentro em relação à nossa bancada com o Partido dos Trabalhadores. Então não é fácil. Não é fácil. Chico Gomes, perguntas? Muito bom dia, deputado Chico Prisco. O prazer se renova a cada dia que o senhor reaparece aqui e nos dá essa alegria de estar conosco no programa. Nós comentávamos, talvez o senhor tenha ouvido isso, nós comentávamos há pouco tempo a respeito da Câmara de Vereadores sobre a necessidade de se encarar as questões com destemor. E o senhor, que para mim personifica isso na Assembleia Legislativa, em tão bom momento aparece, e eu espero que depois de sua entrevista, a Câmara possa verificar exatamente a exatidão do papel do legislador, que não se rende ao poder local e continua combatendo o que lhe parece injusto, justificando exatamente a confiança recebida pelo eleitor. Então, isso, para mim, é um exemplo que deve ficar patente e sempre marcado. A minha pergunta caminha no seguinte sentido. Nós, que ouvimos Marcelo Nilo na quarta-feira, como o Caio me falou, temos visto um posicionamento quase igual dele com João Leão, e me parece que as pessoas que deram suporte ao governo estão pretendendo abandonar o barco, se é que já não abandonaram. Por outro lado, pessoas que ajudam ao poder, que poderiam estar colocando seu nome à disposição para a candidatura, se retraem, como é o caso de Otto Alencar. O senhor que vive mais perto essa realidade, pode confirmar ou até então tirar isso da nossa ideia, da nossa cabeça? O governo do Estado atual acabou, deputado? Graças a Deus ele está perto de acabar. Está faltando cumprir o mandato aí até dezembro deste ano. E lá na Assembleia, e aí ia falar dos bastidores lá, Chico, te agradeço aí também pelas palavras. A palavra Rui Costa lá, pela própria base dele, é tida lá como uma pessoa extremamente incompetente, não cumpridor da palavra. Lá se fala que traiu o Wagner, traiu o PT, né, que não tem habilidade política para fazer articulação política dentro do grupo. E o grupo aconteceu o que está acontecendo aí. João Leão caminhando muito mais para o lado de cá. Otto Alencar não querendo de hipótese nenhuma assumir a candidatura ao governo, até porque ele não seria louco, faltando 5 meses para o governo, segurar uma bomba dessa diante do que aconteceu. O Rui Costa, você vê, impôs para o governo do PT a Major Denise, candidata a prefeito, que não tinha expressão nenhuma, com todo respeito, nada contra a pessoa. E lá, inclusive, isso virou piada. Ontem, uma reunião lá com alguns deputados, um deputado do PT, né, não vou citar o nome do colega, mas disse, rapaz, depois de Major Denise, a gente pode esperar qualquer coisa de Rui Costa. Então, assim, falta habilidade do governo, do governador, sem dúvida nenhuma. Ele é uma pessoa arrogante, é uma pessoa prepotente, é uma pessoa que não dialoga. Um homem público, ele tem que dialogar, ele tem que falar com as pessoas. E o governador atual, desde que ele chegou, ele não dialoga com nenhum segmento. Nem da base dele ele dialoga. Então, o governo, infelizmente, está aí pagando pela arrogância, pela prepotência, pela falta de diálogo, pela transparência. Nada disso acontece neste governo que, graças a Deus, está chegando ao fim. Gomes? Liga aí o áudio do Gomes. Vamos lá. Deputado Marcos Prisco, um bom dia, um grande abraço. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Nós deveríamos nos atermos, pelo menos é o que eu penso, somente à situação da segurança pública no nosso Estado. Mas, infelizmente, como a segurança pública não existe, né, hoje, ela não funciona, e nós temos pessoas que têm nos representado, e nós precisamos nos preocupar com essas pessoas sobre a recondução do mandato, do ponto de vista de continuar nos representando e fazendo aquilo que nós, como contribuintes, não temos a condição de fazer. Eu tenho tido uma preocupação muito grande. Antigamente eu não tinha, achava que tudo era igual, mas hoje eu tenho uma visão completamente diferente. Sei que o rádio, que funciona como o nosso aqui, que fala a verdade, que não esconde as coisas, né, que traz as informações, mesmo quando não nos agrada,
passa por muita dificuldade para sobreviver. Da mesma forma, acredito que o parlamentar que tem compromisso com a causa, com a sociedade, deve passar essas mesmas dificuldades. Então, eu, nesse momento, deixaria de lhe fazer perguntas sobre a segurança do Estado, sobre a segurança nos municípios da Bahia, e lhe perguntaria como é que se encontra encaminhado a discussão, porque a essa altura o senhor também já deve estar tratando disso, com relação à recondução do seu mandato, porque eu não tenho nenhuma afinidade pessoal com você, mas tenho certeza que eu digo nós como contribuintes, não podemos perder um mandato tão importante para a segurança pública, porque da segurança pública depende as nossas vidas e muitas têm se perdido no dia a dia. Como é que se encontra essa organização, os seus contatos para que possa reconduzir esse brilhante mandato que teve aí no dia a dia, se portou com uma voz bradando contra as injustiças e contra as coisas equivocadas? A classe tem consciência da importância da manutenção desse mandato, deputado? Bom dia, Gomes. Muito obrigado pelas palavras. Eu lhe digo uma coisa, como a rádio passa aqui todas as dificuldades, eu tenho uma certeza absoluta que eu passo dobrado em relação a isso. Porque a minha vida ela não é fácil. Você fazer política como a gente faz, com a verdade, com a justiça, seguindo a um Deus que eu creio, que eu sigo. Não é fácil, não. É uma batalha muito grande, é uma batalha de grandes perseguições, mas jamais baixarei minha cabeça a homem nenhum na face da terra, só o Deus que eu creio. Mas a gente sofre muita perseguição. A classe tem, sim, noção dessa importância, não só a classe da segurança pública, ela tem noção, não policiais militares, policiais civis, bombeiros, agentes penitenciários, né? Como a sociedade baiana, onde a gente passa. Tive a grata felicidade de andar em Alagoinhas ontem e várias pessoas me reconheceram na rua. Deputado Prisco, você é um guerreiro, continue assim. Então, a sociedade reconhece o trabalho de uma pessoa que trabalha na luta. Sou uma pessoa simples, graças a Deus, bastante humilde. Falo com todos, me relaciono com todo mundo. E eu vi isso ontem. Em toda cidade que eu vou, a gente vê isso. Então, assim, para mim, é gratificante. Espero galgar a nossa reeleição. Nós temos pré-candidato a deputado estadual. Estamos rodando a Bahia toda. A dificuldade nossa é tão grande que, assim, eu não sou deputado de região. Né? Tem os deputados de região, vou dar exemplo aqui, Josuildo Ramos, que anda aqui só na região de Alagoinhas. Eu sou um deputado de categoria. Então eu tenho que andar a Bahia toda e viajar aos 417 municípios. Então minha vida ela não para. A primeira eleição sua, que inclusive você estava com restrição, né, por causa da greve, não você podia conseguiu viajar. votação em 4 cidades, foi isso? Não, nas duas eleições que eu fui eleito, fui votado nos 417 municípios. Na primeira foi um fenômeno porque eu não saí na rua, estava, né, infelizmente, preso e perseguido. Né? E não foi fácil. O governo tenta nos calar de todas as formas, de todos os meios. Aí você tem uma ideia, hoje, o Comando Geral do Corpo de Bombeiro, onde eu chego em qualquer unidade, sou muito bem tratado, né, respeitado, converso com todo mundo, dentro das unidades, converso. Já nas unidades da Polícia Militar, por uma política do atual comandante-geral e do governo do Estado, a gente tem todas as dificuldades possíveis. Um parlamentar, para você adentrar, conversar, explicar, falar com seus pares. Então, assim, é uma dificuldade muito grande. E não é uma luta fácil, lutar pela segurança pública na Bahia e pelos policiais que fazem a ponta. Esses heróis do dia a dia, que a população não tem nem noção do que eles passam. Então não é fácil fazer essa luta, não. Segurança pública é para todos. Imaginou se não fosse segurança pública, como é que a gente estaria? Como é que eu estaria até aqui na rádio agora, fazendo um programa? Então a população na Bahia, inclusive, vive um medo, um pânico de não estar saindo de casa. Então a nossa luta não tem sido fácil, mas vamos continuar. E espero em Deus que não só a classe da segurança pública, mas o povo da Bahia tenha a noção da importância de um mandato sério e combativo. Eu volto a falar de novo, a minha primeira fala aqui, eu vi a entrevista de vocês, a indignação com a Câmara de Vereadores aqui. O povo tem que prestar atenção. O voto é um instrumento importante. Você vota, às vezes, ali, eu sempre falo que o voto comprado não pode ser cobrado. E às vezes você vota ali achando que é um voto só e você vai sofrer 4 anos. Então é importante que a população entenda que aquele mandato não pertence ao parlamentar, pertence ao povo. O povo tem que ter noção como cobrar isso. E às vezes o cara vai para a Câmara de Vereadores, vai para uma Assembleia Legislativa, para a Câmara e vota só os interesses de um partido. Aí tem que lembrar e guardar isso. É 4 anos, porque ele acha que o povo esquece. E 4 anos depois dá uma resposta a ele, que não pode ser assim. O parlamentar ele tem que atender os anseios daqueles que votaram nele e daqueles que não votaram. Que a população tem direito de cobrar. E a nossa linha vai continuar sendo assim. O Prisco, tá tendo essa discussão dentro do grupo do ACM Neto, se o João Leão entra, não entra. Você está lá pela Assembleia, você tem colegas parlamentares que são do PP.
Como é o sentimento da bancada? O pessoal está pressionando o PP ir para o ACM Neto, ficar com o PT? Como é que está a situação lá? Olha, lá os deputados do PP já querem ir embora, já não querem mais ficar. Pelos deputados do PP já tinha saído, pelo até a falta de respeito que eles colocaram, que o governador Rui Costa teve com eles, com a base, o partido do PP, que tem essa aliança com eles há 16 anos, faltou habilidade do governador nesse sentido e tratou o partido como um qualquer. Então, assim, todos os deputados do PT, o que a gente sente hoje lá é que eles não querem mais caminhar, já querem caminhar com a ACM Neto. Tem noção clara que ele vai ganhar a eleição e a situação está bem complicada lá na Bahia nesse sentido, na Assembleia. Bom, o Prisco, qual a avaliação, né, que você faz com relação aos outdoors, né, Caio? Eu estava aqui, tive que resolver uma situação ali, porque assim que os outdoors foram colocados em Alagoinhas, vários comentários, né, nas redes sociais. É uma forma até, Prisco, de você denunciar, é claro, né, a insegurança pública na Bahia. Qual a avaliação que você faz com relação a esse projeto? Olha, os outdoor, a gente tem a dificuldade, como eu estava falando aqui agora com o Gomes, o Chico aí, de a gente expor tudo aquilo que a gente pensa. Então, os outdoor é uma forma de mostrar a verdade. Os governantes, eles tentam esconder da população a verdade. E mostrando a verdade, é chocante, você vê ali quase 5.100 mortes, né, na Bahia, né, que é subnotificado, o número é muito maior do que aquele. E aí você vê um governo que não se preocupa com segurança pública, um secretário de segurança pública, pelo amor de Deus, né, quando ele abre a boca, pelo amor de Deus, desespero, acho que o governo não deixa ele falar em momento nenhum, vai para a mídia e acusa os CACs, né, e o governo federal por uma política armamentista. Pô, eu sou CAC, eu conheço os CACs, eu conheço os atiradores. Né, atiradores esportivos, para você ser CAC, hoje é dificuldade enorme, para você ter uma posse de arma, hoje é dificuldade enorme, você tem que quase que conseguir uma certidão de Dom Pedro I, né, para ter registro. Aí dizer que a criminalidade aumentou por armas registradas, desde quando o marginal compra uma arma registrada? Desde quando o marginal vai na loja e fala, eu quero ser um CAC. Pelo amor de Deus, assim, é uma incompetência total. Eu quero parabenizar, inclusive, a todos os CACs aqui da Bahia, em todos os lugares, aqui em Alagoinhas também tem um grupo grande, e sofre uma discriminação sem ter sentido algum. Então, essa forma de colocar os outdoor é mostrar a verdade dos fatos, esclarecer para a população o que é que está acontecendo. Ali são vidas humanas. O governo não trata aqueles números ali como vida. Para a gente esclarecer, são vidas humanas que foram perdidas e estão perdendo todos os dias. Tivemos lá um fato que marcou muito na minha vida, que foi a morte de uma menina, uma criança, 18 anos, porque o pai, durante a pandemia, reteve ela em casa com medo de sair, 17 anos, quando ela completou 18 anos, uma coleguinha pediu para ir para o cinema lá em Salvador Norte Shopping, e foi levar ela no bairro de São Cristóvão. O pai entrou na rua que ele não conhecia, né, os marginais abordaram o carro dele, pediu que baixasse os vidros, acendesse a luz interna, tudo isso ele fez. O pessoal verificou quem estava dentro do carro e alvejou uma criança de 18 anos. E qual foi a resposta do governo no dia seguinte? Nada. Não foi para a mídia, não falou, nem se solidarizou com a família, não se visitou. Então, assim, são vidas que estão se perdendo. Até quando o povo da Bahia vai suportar? Então, esses números têm que ser colocados. E nós vamos continuar. Infelizmente, não conseguimos colocar em todos os lugares que a gente queria. Feira de Santana, BR-324, Salvador, por essa ditadura que o governo persegue e não deixa você mostrar a realidade da população. Então, os outdoor, a gente vai continuar colocando. Agradeço, inclusive, aqui o irmão nosso aqui de Alagoinhas, que permitiu que a gente colocasse, não só aqui, como na BR-101, em várias cidades no sul da Bahia, nós colocamos 35 outdoor desse, para mostrar a verdade ao povo da Bahia. Por isso que quem lhe acompanha nas redes sociais, eu sou um seguidor seu, no Instagram, já teve a oportunidade de ver, né, vídeos seus, você indignado, revoltado com relação à resistência. Mesmo você sendo um deputado estadual, um parlamentar, que diga-se de passagem, luta, né, em favor dos agentes de segurança, quem lhe acompanha já viu você revoltado publicar, né, resistências, de você não conseguir ter acesso a batalhões, a outras unidades, né, da Polícia Militar, com o objetivo de conversar lá com os próprios policiais militares. Pergunta se já teve alguma resistência em ter acesso aqui em Alagoinhas ao 4º Batalhão? Não, resistência eu não tenho nenhum aqui no 4º Batalhão. Já tive resistência em várias unidades. Eu acho isso um erro total, um erro de todos os sentidos, né? Primeiro que o diálogo é o melhor instrumento da democracia. Quando o comandante impede que você adentre ou você tenha acesso aos policiais para falar, ele acaba revoltando e até fazendo essa política sem querer.
não é o correto. E você, sendo parlamentar, por que não entrar e conversar e dialogar? Acho que toda categoria gostaria de ter um parlamentar ali da sua base que fizesse isso, que fosse até a sua base, que conversasse com todo mundo. Então, na Polícia Militar existe sim essa perseguição. Isso é um ato do atual comandante-geral da PM, né, e também do governo do Estado, que tenta calar a nossa voz. Não vai impedir. A Constituição Federal fala claro qual é o nosso papel, é fiscalizador do Executivo, e não é ele nem outro que vai barrar a nossa entrada. A gente vai entrar, a gente vai falar, né, mesmo com toda essa perseguição, a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho. É uma forma absurda, é uma forma ditatorial. Para quem disse que acusa o governo federal de ditadura, aqui na Bahia ela existe realmente, praticada pelo governo do PT, né, que não deixa você adentrar em vários lugares para você dialogar, conversar, não tem nada demais ali, você não vai fazer nada além disso, dialogar e conversar com os policiais, dar satisfação, inclusive, do seu trabalho, do mandato, o que é que tem sido feito, e ouvir o clamor deles também. Então, não sei por que essa política de querer negar que você tem acesso e dialogar com as pessoas. Caio, a gente não pode deixar de aproveitar a presença aqui do deputado estadual, Soldado Prisco, e pedir, Prisco, aqui de público, eu quero pedir de público aqui em nome da população de Alagoinhas e as cidades da região, que você coloque na sua agenda aí, Prisco, na sua programação para os seus próximos discursos, né, na Assembleia Legislativa da Bahia, cobrar, Prisco, providências com relação à situação crítica, né, que se encontra o Departamento de Polícia Técnica de Alagoinhas. Aqui nós temos um problema, nós temos o Departamento de Polícia Técnica, que além de Alagoinhas atende a 22 cidades, né, e sempre um veículo, né, no caso o Rabecão, que faz a remoção dos corpos, sempre esse veículo está quebrando, né, sempre está quebrando e infelizmente deixando não só Alagoinhas, como as cidades da região, né, na mão. E aí é importante, por isso, que você, como deputado estadual atuante, faça essas cobranças, né, na Assembleia Legislativa da Bahia, né, com o objetivo de que essa situação em Alagoinhas, né, seja mudada. Olha, infelizmente, isso não é a realidade só de Alagoinhas. Fico até triste, porque eu estive recentemente em Irecê, eu retornando de Irecê, próximo ali de Monte de Baixa Grande, tivemos um acidente, isso tem um mês mais ou menos, de uma policial civil, infelizmente a nossa colega teve um acidente na estrada, ela perdeu sua vida, e o corpo ficou nas ferragens lá do carro durante 7 horas, aguardando um rabecão, porque só tinha em Itaberaba, de Itaberaba até Irecê, para você ver como é que é a realidade do nosso povo. É triste ver como o povo da Bahia é tratado, não tem condições de trabalho, não tem equipamento. Uma cidade como Alagoinhas, que cobre 20 cidades, 22 cidades, tive até ontem, foi falado comigo já essa situação, não vamos cobrar. Vai ter sessão na Assembleia na terça-feira, vamos colocar essa realidade lá. Como eu coloquei na situação de Irecê, não vou colocar também essa realidade em Alagoinhas. Alagoinhas é uma cidade grande, uma cidade que deveria ser respeitada mais pelo governo, inclusive tem uma base forte aqui, e os próprios deputados aqui deveriam cobrar. Não vejo cobrar lá na Assembleia, não. Mas deveriam fazer esse papel de cobrar. Essa verdade do governo, nós vamos continuar cobrando isso. Temos aqui alguns ouvintes mandando mensagens. A Clarissa Gomes manda aqui saudações, Prisco. O candidato ACM Neto já tem um projeto para alterar a realidade da segurança pública da Bahia. Fala em aumentar o efetivo nos números legais de reconhecimento remuneratório? Não, sem dúvida nenhuma. Já tivemos várias conversas nesse sentido. Ele ainda está em fase de formação do bloco partidário. Mas já sempre conversamos, ele já falou que a valorização vai acontecer dos policiais, que vai aumentar o efetivo, que vai melhorar a segurança pública. E eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai acontecer até por ter acesso, por ter portas abertas, e a ACM é uma pessoa de diálogo, então não tenho dúvida disso. O Ulisses Leal pergunta aqui sobre a questão do preço do abusivo do combustível. A Assembleia Legislativa está discutindo alguma coisa para ser feita. A gente sabe que a alíquota aqui na Bahia é 28%, mais 2% do Fundo de Combate à Pobreza, né, que incide sobre combustível. Já há alguma discussão na Assembleia para tentar modificar essa fórmula aí de cobrança? Olha, nós temos uma luta na Assembleia. A fórmula não, percentual. A fórmula não pode ser mudada, percentual. Exato. Nós temos uma luta na Assembleia, inclusive uma luta minha também lá. Fiz ações judiciais contra o governo. Temos propostas lá contra o governo, porque o combustível na Bahia hoje é o mais caro do Brasil, né? Inclusive por causa do ICMS. O governador aqui tenta colocar a culpa no governo federal, que não tem sentido nenhum, porque o ICMS é um imposto estadual. E aí agora ele fez uma bravata política, isso é uma bravata, dizer que congelou, né, o combustível na Bahia. Ele não deveria congelar, não, ele deveria diminuir, abaixar o combustível. E ele poderia fazer isso, e assim não fez. A nossa luta lá é muito grande nesse sentido.
A gente continua fazendo nosso papel, né, e cobrando, porque o preço do combustível hoje está um absurdo. Então, se ele fizesse a parte Ainda mais dele com a aqui, guerra aí da Ucrânia com a Rússia. com certeza. Essa é outra desculpa que ele vai inventar, mas ele poderia ter baixado o ICMS há muito tempo atrás, né? Ele não baixou. Ele continua com o ICMS aqui muito alto, e sendo o preço da gasolina ainda mais caro do Brasil, é aqui na Bahia. Então, ele não tem feito nenhum esforço nesse sentido. O Messias manda aqui uma pergunta. Pergunta ao deputado se ele pode fazer algo para melhorar o Planserve aqui em Alagoinhas, já que com esse sistema de cotas que existe está pior a cada dia. Infelizmente o Planserve, apesar, eu quero parabenizar a doutora Socorro, que é a coordenadora geral do Planserve, ela é uma guerreira, e ela tentar fazer o melhor, mas o Planserve é outra coisa que o Estado abandonou. O governo do PT simplesmente, praticamente sucateou o Planserve, não só aqui em Alagoinhas. Tem regiões na Bahia, região Oeste, Extremo Sul, região Cisaleira, região Norte, o Planserve não serve, ele não existe lá. Não existe nenhuma clínica, nenhum médico para atender. Você vê o tamanho do sucateamento. E é um plano que não tem inadimplência. Verdade. Mesmo assim, o Estado, o governo do PT, desde que ele assumiu, ele vem sucateando esse plano. É uma luta nossa que é um direito do servidor. Nós vamos continuar essa luta para resgatar o Planserve. O Alessandro manda aqui uma pergunta do caso Wesley. O que é que deu? O caso Wesley é um momento mais triste em nossas vidas. Eu digo isso sempre que eu vou a outros lugares, eu falo isso. Eu vi um policial militar fardado, que amava a corporação, ser assassinado em plena luz do dia, no Farol da Barra. Nós estávamos lá e sabemos que ele foi assassinado. Na PM houve um processo e pediu arquivamento, que a gente já esperava, o corporativismo, né, praticado pelo governo do Estado e pela PM. Está no Ministério Público aguardando se vai dar prosseguimento à ação ou se vai pedir arquivamento. Eu espero que o Ministério Público faça o seu papel, seja independente, né, e continue essa investigação. E não siga a mesma linha que a PM seguiu, porque quem presenciou, quem viu aquilo ali, sabe que o Wesley foi assassinado. Nas oitivas, inclusive, que a gente teve acesso, já que foi um advogado nosso que acompanhou, o Wesley foi alvejado 8 vezes, levou 8 tiros de armamento pesado. Nós pagamos uma perícia particular, onde a perícia particular comprovou que em momento algum o Wesley atirou na guarnição, que o tiro foi para cima, e que ele foi alvejado letalmente. Poderia ser feito muita coisa ali para evitar. Inclusive, se pegasse a família de Wesley, que reside em Itabuna, uma aeronave era 30 minutos, chegava ali e acabava. Eu estive lá, me ofereci para falar com o Wesley, porque eu conhecia ele. E o governo politizou. Se você está numa crise e o gerenciador de crise aparece alguém que possa resolver aquilo, porque a própria lógica diz que ele tem que intervir. Claro. E eu fui impedido de falar com o Wesley, impedido até de ser anunciado meu nome para ele, que eu estaria lá. Porque eu tenho certeza que se ele falasse que eu estaria lá, aquilo ali teria acabado e o Wesley estaria com a gente hoje. Então é triste. Infelizmente foi uma voz que foi calada, assassinada brutalmente. É uma mancha de sangue que fica por este governo e uma ferida aberta que fica na corporação. Prisco, são 7 horas mais 57 minutos. Muito obrigado por sua participação aqui no programa hoje. Gostaria de falar mais alguma coisa que a gente não tratou aqui na entrevista? Não, eu agradeço tanto ao Chico, a você, o Luciano, né, ao Gomes, pelo espaço democrático que você sempre nos concede. É tão difícil falar e colocar toda a nossa luta. Então, que Deus abençoe a todo o povo de Alagoinhas e região, a minha cidade, Catu. Quero aqui, mais uma vez, parabenizar os guerreiros, né, da Polícia Militar da Bahia, do Bombeiro, da Polícia Civil, e as pensionistas e aos policiais da reserva, que deram sua vida também por essa polícia e hoje continuam sendo maltratados por este governo. Então, que Deus abençoe a todos, eu agradeço pelo espaço. O povo de Entre Rios, por isso acompanhando aqui a Rádio Ouro Negro FM 100.5, programa Primeira Mão, na expectativa da sua visita. Estarei lá, sim. Muito obrigado a todos. Valeu, conversamos com o deputado estadual Marco Prisco, aqui no programa Primeira Mão. 7 horas mais 57 minutos.